Bendiciones, Pastor Fernando Álvarez, el pastor de la multitud, misionero Lucien Costa, desde España. Yo invito a todos los hermanos de habla hispana que vaya a YouTube y ponga el nombre Fernando Álvarez y oiga las prédicas del pastor. El pastor de la multitud, el pastor que predica la verdad genuina de Dios. Internet para todo el Brasil y para todo el mundo. Que Dios bendiga a todos los hermanos que escuchan esa hermosa y bendecida predicación genuina de la palabra de Dios del pastor Fernando. Que Deus lo bendiga. Shalom. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, não dá nada para o Deus grandão. Vamos com alegria comer a comida que o diabo não come. Livro de Zacarias, capítulo de número 10. E eu quero ler apenas o versículo de número 4 e 5, 2 versículos para nós meditarmos, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Zacarias capítulo 10, versículo 4 e 5, que diz: dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele também sairão todos os opressores juntos. E serão como valente que na batalha pisam no inimigo, no lado das ruas, e lutarão, porque o Senhor estará com eles. E os que cavalgam em cavalos serão envergonhados. Queridos, aqui está um texto da Bíblia Sagrada, texto este que nos traz uma palavra a respeito da grandeza de Deus. Esse texto nos traz um ensinamento que fala também a respeito da grandeza de Deus e que Deus é a defesa de Judá contra qualquer situação. Deus é a minha defesa, é a tua defesa nos momentos de lutas, de dificuldades, nos momentos mais complicados da vida. Ciente estamos que o Senhor Jesus está conosco. Então, se Deus é a nossa defesa, nós temos total certeza que nenhum mal vai nos suceder e que praga alguma vai chegar na nossa tenda. Quando paro para meditar num texto da Bíblia como este, eu começo a entender a grandeza de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, o amor de Deus, o agir de Deus. Sabe, irmão, por nós. Deus sempre age por nós, Deus sempre trabalha por nós, Deus sempre entra por nós, Deus sempre toca por nós, Deus sempre assina por nós, Deus sempre pega por nós, Deus visita por nós, e o Senhor vai fazendo grandes coisas por nós. Por que Ele faz isso? Pelo amor que Ele tem por nós. Então, a Bíblia Sagrada diz que os homens de Deus, eles tiveram a proteção de Deus. A Bíblia Sagrada diz que o profeta Zacarias, a história nos revela que ele foi um dos profetas do Antigo Testamento
E a Bíblia revela que no judaísmo ele é o autor do livro de Zacarias, e a história também nos revela o quanto esse homem foi utilizado na época. Ele foi utilizado nesta época para que o nome do Senhor fosse glorificado. A história também nos revela que ele foi usado como profeta, ele foi usado para dar nome aos lugares, como também dar nome às pessoas. A Bíblia diz no livro de Zacarias, no capítulo 1, versículo 1, que Ido era um sacerdote que retornou a Jerusalém com Zorobabel, o primeiro governante judeu de Jerusalém, depois da volta dos judeus exilados, ou do exílio babilônico. A história nos revela, queridos, que o Senhor usou Zacarias e fez com que voltai para a fortaleza os prisioneiros de esperança. E a Bíblia diz: e porque curvei de Judá para mim e enchi com Efraim o arco. Diz a história também que o Senhor, visto sobre os seus dardos, saíram como relâmpago, e Deus, o Senhor, ele fez soar a trombeta e a ira entre os redemoinhos do sul. Esse texto também nos revela que o Senhor, ele como Deus, como grande, ele sempre batalhou por nós. Eu quero que você entenda que o Senhor está batalhando por você para lhe abençoar, para estender as mãos e lhe manter de pé. Eu quero dizer para você, conforme está escrito no livro de Zacarias, no capítulo de número 9 e o versículo de número 15, a Bíblia nos dá garantia que o Senhor dos Exércitos os amparará. O Senhor é aquele que nos ampara. O Senhor vem te amparando de uma maneira maravilhosa. O Senhor dos Exércitos os amparará, e eles devorarão e dominarão com as pedras da funda, e beberão também, e farão barulho como excitados pelo vinho, e encherão como taças, como os cantos do altar. Observe comigo a grandeza de Deus. Quando Deus está amparando um escolhido, alguém que foi chamado, alguém que foi separado para realizar uma grande obra, queira acreditar, largamanto, decamanto, etergimintofá. Quando Deus chama um escolhido, ou quando Deus escolhe uma irmã, um obreiro, alguém para trabalhar na obra dele, a Bíblia Sagrada nos dá total garantia que Deus nos ampara. Eu quero dizer para você que o Senhor dos Exércitos, ele verdadeiramente, ele tem sido o teu amparo.
quem está, quem vem, quem vive te amparando, verdadeiramente é o Deus de Jacó, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. O Senhor vem te amparando, o Senhor vem te ajudando, o Senhor vem te fortalecendo. O Senhor é aquele, porque quando Deus está amparando alguém, Deus está ajudando. Quando Deus está amparando, Deus está socorrendo. Queira acreditar nesta palavra que é pura, que é verdadeira e que nos alimenta de uma maneira poderosa. Tu estás amparada por Deus e não estás entendendo. Deus vem te ajudando e muitas vezes tu não entende que a ajuda é de Deus. Deus vem te socorrendo e tu não estás entendendo o socorro de Deus, porque amparar é ajudar, é socorrer, é prestar auxílio, é apoio, é escora. Deus é a nossa escora, irmão. Então, amparo é beneficência. Amparo é coisa boa da parte de Deus. Se o Senhor vem te amparando, amparo é beneficiação. O Senhor está dizendo: eu tenho te amparado. Ai de mim e ai de você se o Senhor dos Exércitos não fosse o nosso amparo. O Senhor está dizendo para você que Ele está te amparando de uma maneira especial, de uma maneira perfeita, de uma maneira agradável, e ninguém consegue atrapalhar o amparo de Deus sobre a sua vida. É o Senhor quem te ampara, é o Senhor quem te traz benefício. A história nos revela no capítulo 9 de Zacarias, versículo 16, que o Senhor os salvará naquele dia. O Senhor seu Deus, como ao rebanho do seu povo, porque como pedras de uma coroa serão exaltados na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade. Está escrito na Bíblia que quão grande é a sua bondade. Está no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 17. Porque quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. Está vendo? A bondade de Deus é grande. Alguém pode não entender a bondade de Deus na sua vida. Alguém pode não entender o quão grande é a sua formosura. A Bíblia diz que o trigo fará florescer os jovens, os mostos e as donzelas. Se você parar para meditar, quão grande será a formosura dele e quão grande será a prosperidade deles. Porque isso, verdadeiramente Deus, Cristo, estava se referindo a Israel. A Israel, Deus estava falando da grandeza dele, da bondade dele para com Israel. A bondade de Deus para conosco, irmão, é inexplicável. Por mais que você tente explicar a bondade de Deus, o quanto Ele é bom, o quanto Ele cuida, irmão, eu tenho um respaldo bíblico que me dá a garantia, a certeza da bondade de Deus. A bondade de Deus, ela está sobre a nossa vida. O problema é nosso, que nós não sabemos valorizar a bondade de Deus. Se for falar da bondade de Deus, eu não vou entrar mais aqui no assunto. Mas se for para falar da bondade de Deus com ênfase, com muita intrepidez, nós começamos a entender. Deixa eu dar um exemplo, um grande exemplo da bondade de Deus. Moisés ia guiando o povo vinha reclamando, murmurando. Ele vai falar com o Senhor e diz: Senhor, está complicado aqui, permita-me. O povo está reclamando, está murmurando, está dizendo que eu trouxe o povo aqui para morrer. Ele disse: por que tu estás clamando a mim?
porque clamas a mim. Diz esse povo aí, esse povo que marcha. E ele volta lá para o povo com a resposta de Deus que é para marchar. Ah, isso que o povo queria ouvir não, irmão. O povo é rebelde. Olha, irmão, uma das piores coisas nesta vida, dentro de obra, na vida normal e por aí vai, é quando existe a murmuração. O povo estava murmurando contra Moisés. Ele, já não aguentando mais aquilo, foi falar com Deus. E o Senhor disse: o que é que você tem na mão? Ele disse: eu tenho aqui uma vara de amendoeira. E o Senhor sabia que ele tinha. Olha a bondade de Deus, tá, irmão? E o Senhor sabia que ele tinha uma vara de amendoeira, claro. Ele disse: toca nas águas aí, que o mar vai se abrir. E o mar se abriu. E o povo passou a pés enxutos. Isso é a bondade de Deus, irmão. Ninguém merece, ninguém é merecedor dessas coisas. Mas a bondade de Deus faz isso, faz muito mais. É importante que você dê um passo firme. É importante que você não perca a coragem. É importante que você não perca a ousadia. É importante que você não perca a graça de Deus que foi derramada na sua vida. A Bíblia Sagrada nos garante, porque quão grande é a sua bondade. A bondade de Deus, ela paira sobre você. A bondade de Deus te acompanha. A bondade de Deus não te deixa cair. A bondade de Deus não te deixa perecer. A bondade de Deus não te deixa ser envergonhado. A bondade de Deus não te deixa voltar atrás. A bondade de Deus não te abandona. A bondade de Deus te acompanha pela manhã. A bondade de Deus te acompanha à tarde. A bondade de Deus te acompanha à noite. A bondade de Deus te acompanha de madrugada, quando tu estás dormindo. A bondade de Deus te acompanha nos momentos mais difíceis da tua vida. A bondade de Deus está presente sobre a nossa vida. Você que está aí, entenda que por mais que lutem contra você, existe a bondade de Deus sobre você. A bondade de Deus. A bondade de Deus. Por isso que eu sempre digo que Deus é bom o tempo todo e toda hora, e o diabo não presta hora nenhuma. Deus é bom o tempo todo e toda hora. Ele é bom porque a sua benignidade, no livro de Zacarias, a sua benignidade dura para sempre. Em Zacarias 9:17 diz: porque quão grande é a sua bondade. Ninguém calcula, irmão. Mas quão grande, inexplicável é quão grande é a sua bondade. A bondade de Deus, ela nos acompanha. A bondade de Deus nos guia. A bondade de Deus nos mantém. A bondade de Deus, ela traz para nossas vidas, sabe o que, irmão? A existência de coisas que não existem. É a bondade de Deus. A bondade de Deus nos dá livramento. É a bondade de Deus, e ela é grande. A bondade de Deus, ela não é pequena, ela não é curta. A bondade de Deus, ela não é limitada. A bondade de Deus, porque quão grande é a sua bondade e a sua formosura. Sabe? A bondade de Deus. Você que está aí, você está por conta da bondade de Deus. É benevolência, é benignidade, é magnanimidade. Isso é a bondade de Deus. A bondade de Deus paira sobre você, seus filhos. A bondade de Deus paira sobre você quando você vai dormir. A bondade de Deus vai pairando sobre você e trazendo grandes
e grandes vitórias, é a bondade de Deus. Você que está aí, creia tão somente na bondade de Deus. A bondade de Deus te traz alegria, a bondade de Deus te traz a paz, a bondade de Deus te mantém com a chama acesa, a bondade de Deus te traz momentos bons, a bondade de Deus te faz prosseguir, a bondade de Deus não te deixa parar, é a bondade de Deus, irmão. A bondade de Deus sobre a vida do profeta. Deus, ele está sendo perseguido, Deus diz, vai para o Ribeiro de Querite. Ele corre para lá. Quando chega lá, Deus usa os corvos que traz comida para ele de manhã e de tarde. A bondade de Deus. A bondade de Deus, o profeta, ele é visto por uma mulher que chama o marido e diz, eu vejo que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus, vamos fazer um quartinho para ele. É a Bíblia que diz, irmão. Isso é a bondade de Deus, irmão, na vida do homem. Valorizemos a bondade de Deus. Ela chama o marido e disse, façamos, vamos fazer. Façamos um quartinho para ele, bora fazer um quarto para ele. E é a bondade de Deus. Você que está aí, a bondade de Deus. E quando ela chega, irmão, ninguém atrapalha. Quando a bondade de Deus chega na vida de uma pessoa, ei, benção, deixa eu te dizer uma coisa. Sai da frente, Satanás, quando a bondade de Deus chega na vida de um instrumento dele, de um vaso dele, de um escolhido dele. É a bondade de Deus na vida do profeta. Aí ela chama o marido e diz, olha, eu vejo que esse... Ela disse, eu estou certa. Está na Bíblia, irmão, está na palavra. 2 Reis, capítulo de número 4. Capítulo 4, versículo de número 8 em diante, está falando da história desse grande homem de Deus. Ela disse para o marido dela, a Bíblia diz que certa vez Eliseu passou por Sunem, onde uma mulher rica, ela era rica, irmão, ela tinha condições. Exatamente, Deus usou ela. Deus usa quem tem condições e quem não tem, para abençoar, para que a bondade dele manifeste, para que a bondade dele surja, para que a bondade dele apareça. A Bíblia diz que certa vez Eliseu passou por Sunem, onde uma mulher rica e de boa posição, está na Bíblia, não sou eu não. Ela era rica e de boa posição, a história diz que ela era rica, de boa posição na cidade, e ela convidou para almoçar em sua casa. A Bíblia diz que depois disso, toda vez que Eliseu passava por ali, ele parava para comer. Deixa eu entrar aqui, deixa eu abrir aqui uma aspa aqui. Ó, irmão, abre aspa. Sabe o porquê que ela convidou Eliseu para almoçar em sua casa? Porque ela sabia que Eliseu era um homem de Deus. A Bíblia diz que depois disso, toda vez que Eliseu passava por ali, ele parava para comer. E um dia essa mulher sunamita disse ao seu marido, sabe de uma coisa? Meu Deus, que coisa tremenda. Sabe de uma coisa? Ela disse para ele assim, sabe de uma coisa? Eu estou certa que esse homem que vem sempre aqui em casa, de tempo em tempo, porque ele não ia todo o tempo, de tempo em tempo, uma hora ou outra, ele não abusava da bondade dessa mulher. De tempo em tempo, é um santo homem de Deus. Ela disse, sabe o quê? Ele é um santo homem de Deus. Mas por que ela disse isso? Por conta do comportamento dele, irmão. Eu vou entrar. Eita, a mensagem vai tomando direção, outra direção, entra por outros caminhos. Tanto, ó, irmão, hoje eu me acordei e disse ao Senhor, Senhor, eu vou ministrar a tua palavra hoje, Senhor. Eu não quero dar lapada, não. Eu disse, me dê uma palavra assim, diferente, Senhor. Me dê. Mas, amados, a Bíblia Sagrada é a Bíblia Sagrada, pura, as palavras são verdadeiras, fiéis e não cai por terra. Mas eu fico pensando, quando ela disse assim,
ela disse, estou certa que esse homem que vem sempre aqui em casa, que coisa tremenda. Ela disse, eu estou certa que esse homem que vem sempre aqui em casa, de tempo em tempo, é um santo homem de Deus. Tá vendo, irmão, como é importante passar pelos lugares, dar um bom exemplo, chegar nos ambientes, sabe? E verdadeiramente Deus está presente na vida de um homem, o Deus grandão presente na vida de uma mulher. Pode ter certeza, irmão, é portas abertas. É portas abertas para você. Tenhamos cuidado, sejamos prudentes, não abusemos da bondade de Deus. Valorizamos a bondade de Deus hoje, amanhã, depois e sempre. Deus é tão bom, irmão. Mas Deus é tão bom para conosco. É a bondade de Deus. Você que está aí, sabe por que você está viva? Por conta da bondade de Deus. Você que está aí, Deus é bom. Valorize a bondade de Deus. Deus é bom, Deus te sustenta, Deus te mantém, Deus te guarda, Deus te livra, Deus te protege de todo mal. Olha Deus cuidando do profeta. Ela disse, estou certa que esse que vem aqui em casa de tempo em tempo é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto para ele lá em cima do terraço e colocaremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, quando ele passar por aqui, poderá ocupar esse quarto. E assim fizeram um dia, irmão. Meu Deus, eu me lembro agora em uma casa que eu estava lá na Alemanha. E a irmã disse assim, pastor, esse quarto aqui em cima, não é? No segundo andar, me parece segundo andar. E ela disse, pastor, esse quarto aqui é o quarto do profeta. Fique aqui, pastor. Sabe? E me deixaram muito, muito à vontade e cuidaram de mim muito bem. O esposo, a esposa, com toda a paciência. Ela disse, é o quarto do profeta. E nós desfrutamos desse momento tão bom, irmão. Mas aí a bondade de Deus sobre a vida da pessoa, ela se estende. Quando você vê a bondade de Deus sobre a vida de uma pessoa, irmão, isso é Deus na vida dessa pessoa. Na maioria das vezes a pessoa não está nem percebendo a coisa boa que está fazendo. É a bondade de Deus. Nós sabemos que a bondade de Deus, ela paira sobre a vida de muitos, mas também cientes estamos que existe a maldade do diabo, a bondade de Deus e a maldade do diabo, a ruindade do diabo. Quando você vê uma pessoa muito ruim, que passa dos limites, que é ruim, que está na cara, que não se esconde, é ruindade. Eu estava conversando ontem com um obreiro, na hora do almoço, encontrei um obreiro muito bom, que eu gosto muito de conversar com ele. E ele estava contando para mim a respeito de um certo irmão que a gente conhece. E esse irmão, ele não fala com ninguém na rua que ele mora. Ele é todo fechado, né? E aí o pastor dele, vendo tanta espiritualidade nele, resolveu botar um ponto de pregação na casa dele. Aí não vai ninguém. Aí comentando a respeito disso, também o irmão não fala com ninguém. É uma espiritualidade. Aí quando ele pega, eu vou falar, quero saber, não estou citando nome, mas é verdade. Aí não fala com ninguém, não dá um bom dia a ninguém, uma boa tarde a ninguém, uma boa noite a ninguém, não ajuda ninguém. Pensa num bicho ruim. aí botou um pastor, viu muita espiritualidade nele, né? Aí bota um ponto de pregação na casa dele. Aí diz, quando ele pega no microfone, boa noite, a paz do Senhor para todos. Ei, menino, para que tá feio, tu tá sem testemunho. Entra, fecha a tua porta. Tem vergonha nessa tua cara que tu não tem nem testemunho. Ninguém vai encostar não, irmão. Paz do Senhor, boa noite. E quando o pastor tá lá, diz que ele canta e canta bonito. Vai te consertar, desmantelado. É desse jeito aí.
É lapada, devo nada a ninguém, é lapada. Se não aguentar, se não gostar, que coma menos ou não coma nada, eu não tô nem aí pra você. Nós temos que ter cuidado. Ela disse, bora fazer um quarto pra ele. Vamos colocar lá uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, quando ele passar por aqui, poderá ocupar esse quarto. E a Bíblia diz que assim fizeram. Um dia Eliseu chegou, subiu ao quarto para descansar. Que coisa boa, não é? Subiu ao quarto para descansar. Queira acreditar, eu posso aqui brincar? Eu me senti um Eliseu da vida, sabe, irmão? Quantas vezes que eu cheguei de igreja, da pregação, porque quem prega sabe, não é fácil não. Eu prego aqui, é cansativo, é. E pregar em templo, em igreja, aí é que é muito mais cansativo. E quantas vezes eu cheguei cansado da obra, da caminhada, de visita, muito distante, cansado. Está aí o quarto, pode subir, tomar seu banho, se alimente e vá dormir, pastor, não se preocupe não. E a gente se sente, quero acreditar, eu não digo isso com soberba não, né? Mas eu digo isso porque nós vivemos momentos bons, irmão. E aí nós entendemos que é a bondade de Deus, valorizemos a bondade de Deus na nossa vida. A bondade de Deus o tempo todo e toda hora. Você que está aí, valorize a bondade de Deus. Então a Bíblia diz que fizeram para ele um quarto. E a Bíblia revela que então chamou o seu servo Geazi. Quando ele ia para o quarto, assim fizeram. E um dia Eliseu chegou e subiu ao quarto para descansar. Então ali chamou o seu servo Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou. E quando ela chegou, ele pediu que o servo Geazi dissesse a ela. Geazi, chama ela, quando ela chega aqui, você diz a ela, olha, um coração bom. Aí quando ela chega, ele disse a ela, somos gratos por toda a sua bondade. O que podemos fazer em sinal de nossa gratidão? Se precisar de alguma coisa, que coisa tremenda, se precisar de algum favor do rei ou do comandante do exército, pode nos procurar, que intercederemos em seu favor. Mas a mulher respondeu, sabe o que para Geazi? E Eliseu, e o profeta escutou? O profeta escutou? A Bíblia diz que ela respondeu assim para ele, eu tenho tudo que preciso aqui. Que coisa, não é, irmão? Ei, quando uma pessoa vem dizer eu tenho tudo, irmão, porque tinha mesmo. Ela disse, eu tenho tudo que preciso aqui. Tudo? Eu tenho tudo. No meio do povo eu tenho tudo o que se pode fazer por ela. Os dois conversando. Perguntou ele a Geazi. Logo depois então Geazi lembrou. Disse, meu senhor, essa mulher não tem filho não. Meu Deus, que coisa tremenda. Isso é coisa de Deus, irmão. Coisa de Deus. Deus puro no negócio. Essa mulher não tem filho não, meu senhor. Vá chamá-la outra vez. O profeta disse, ó, que coisa tremenda, glória a Deus. É a bondade, irmão, é Deus retribuindo, é Deus recompensando. A recompensa de Deus vem sobre a vida daqueles que têm bondade, que são bons para as pessoas, são bons dentro de obra, sabe, são bons para a glória de Deus. E a Bíblia diz que vai chamar ela outra vez. Quando ela chegou, parou à porta do quarto do profeta Eliseu. Eliseu disse à mulher, mulher, ouça, daqui a um ano, mais ou menos por esta época, a senhora vai ter um filho em seus braços. Isso é Deus, irmão. Aí a vontade de Deus agora, Deus usou ela para ser boa,
para fazer uma bondade para beneficiar o profeta. E o profeta foi usado por Deus. Deus disse: agora eu vou lhe usar para que ela receba uma vitória. Ele disse: nessa é mais ou menos por esta época, daqui a um ano, mais ou menos por esta época, a senhora vai ter um filho em seus braços. E a Bíblia diz que ela exclamou: por favor, meu senhor homem de Deus, não minta para a tua serva. Meu Deus, ela pensou que ele estava mentindo. Porque isso muito acontece. Ela disse: não minta para a tua serva, meu senhor. Ela disse: por favor, não minta para a tua serva. Minta não. Meu Deus, que coisa tremenda. Não minta, não diga isso não. Tá mentindo para mim. Por favor, homem de Deus, não minta para a tua serva. Tudo, porém, aconteceu assim como Eliseu tinha dito, irmão. Assim como Eliseu tinha dito, a Bíblia diz que aconteceu. No ano seguinte, na época anunciada, a mulher sunamita, a Bíblia diz que ela deu luz um filho. E um dia, quando o filho já estava mais crescido, a Bíblia não revela a idade dele, saiu a encontrar-se com o pai, que trabalhava na colheita com outros homens. De repente ele começou a chamar o pai. Gemendo de dor, ele chamou o pai: a minha cabeça, pai. O pai disse a um dos seus empregados: leve depressa para casa a sua mãe. O empregado levou o menino para casa, a mãe o segurou no colo, mas o menino piorou, e ela pelo meio-dia, e ele pelo meio-dia, diz a Bíblia que ele morreu. E a mãe, aflita, levou o corpo do filho para o quarto do profeta. Meu Deus, a bondade de Deus é tremenda. E ela foi procurar o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta, pois tenho de ir procurar o homem de Deus. Volto logo. Mas por que tem que ser hoje? O marido perguntou a ela: por que você está indo hoje? É para onde? Mas tem que ser hoje. Por que tem que ser hoje? Perguntou o marido. Hoje não é dia de festa religiosa, nem sábado. Ela, porém, respondeu: está tudo bem. Ela mandou selar a jumenta, e a Bíblia Sagrada diz que disse ao servo: vamos, saia depressa, não quero parar em lugar algum, nem mesmo para descansar. Só pare quando eu mandar. Meu Deus. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus. E diz a Bíblia que o homem de Deus estava no Monte Carmelo, ó. Meu Deus do céu. Tá vendo onde o homem de Deus vive? Vive orando, vive buscando, vive separado. Mulher de Deus. Mulher de Deus tem que estar separada. Mulher de Deus tem que estar, sabe, ligado no céu, no trono da graça. É diferente, irmão. Olha, se você tem uma chamada de Deus, e se você não for separada, minha irmã, Deus nos separa de tantas e tantas coisas, de tantas e tantas pessoas. Agradeça a Deus quando Deus separar você de alguém. É porque Deus quer te usar muito mais do que já tem usado. Deus quer que tu seja instrumento dele vivo, instrumento dele aceso, instrumento dele afiado. Meu Deus, é a bondade de Deus, irmão. A bondade de Deus pairou sobre a vida da mulher para com Eliseu. Depois de Eliseu para com a mulher. Aí o menino, agora já crescido, sente uma dor. Daqui a pouco o menino apaga. Ela pega o menino, bota lá no quarto do profeta, vai atrás do profeta. O profeta manda Geazi ir ao encontro da sunamita. Corre, Geazi. Pergunta a ela se está tudo bem. Porque não era normal uma mulher rica, abençoada, não faltava nada para ela, ir atrás do profeta com um servo no monte. Não, tem alguma coisa aí. Pergunta a ela se está tudo bem com ela. A Bíblia diz que Geazi correu, disse: tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? E ela respondeu: está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem. Eu fico pensando comigo, ela não quis dar muita satisfação a Geazi, não. O negócio não era com Geazi. Sabe qual é o teu problema, benção? Dá muita satisfação a Geazi. La calara gamandudu, até a tu que mentiu. Ela bada calada cama. Para de estar dando satisfação a Geazi. Geazi quer saber de mais, quer saber de tudo.
Mas foi o profeta que mandou. Sim, não foi porque o profeta que mandou que tu tem que dizer o que não interessa a Geazi. Está tudo bem. Tudo bem. O negócio dela, né? Geazi estava sendo beneficiado, mas o negócio dela não era com Geazi. Na verdade, não foi Geazi que profetizou. Quem profetizou foi Eliseu. E ela não tinha que dar satisfação a ele. Não, Geazi, eu vim porque meu menino está lá, morreu, está lá no quarto do profeta lá. Meu Deus, eu fico pensando, a mulher criou um cenário para o profeta, daqui a pouco a mulher deixa o filho no cenário que foi criado para o profeta, corre angustiada atrás do homem de Deus. E ela disse, eu não pedi que não mentisse para mim. Eliseu, compreendendo o que havia acontecido, disse a Geazi, ande depressa. Pegue o cajado e vá, sem parar, pelo caminho, até a casa desta mulher. Quando lá chegar, toque o rosto do menino. Deu toda a instrução. Ele disse, toque o rosto do menino com o meu cajado. Porém, a mãe do menino exclamou, juro pelo nome do Senhor, que por sua vida, que se o Senhor ficar, não irei então. Se você ficar aqui, olha, profeta, se você ficar, eu não vou para lá não. Ela disse, eu quero que você vá. Eita, Deus tremendo. E acompanhou a mulher Geazi, que havia saído antes dele, chegando à casa da sunamita, colocou o cajado de Eliseu sobre o rosto, o menino. Hoje, irmão, porque antigamente era assim. Eu creio na Bíblia, na antiguidade, nas coisas que a palavra de Deus nos revela. Antigamente é assim, eu tenho um respaldo bíblico, esse aqui é um dos. O lenço de Paulo, antigamente se levava, coloca lá sobre o enfermo. Ó, tem alguém endemoniado, toma meu lenço, leva lá. Eu não estou pregando aqui lenço, nem essas coisas não. Eu estou citando o exemplo da Bíblia. Todas as vezes que eu vou de encontro com o que está na Bíblia, eu estou pecando, eu estou errando. Tá, irmão? Eu estou blasfemando contra o próprio Deus. Ele aqui disse, olha, toma o meu cajado. Se é que tem alguns que bagunçam, tem pessoas que passam dos limites, né? Tem pessoas que querem se aproveitar da situação. Mas Deus não é outro não, irmão. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus. A gente sabe que tem muita gente que bagunça, né? Mas Deus é o mesmo, minha gente. Deus é o mesmo. A Bíblia Sagrada diz que o problema é que as pessoas já perderam a credibilidade. As pessoas se envolvem em tantos problemas, principalmente quando se depara com os desmantelados, que a bondade de Deus não está nem sobre ele mais. Tá não, irmão, tá não, porque ele não quis, ele bagunçou, passou dos limites, enganando os servos e os instrumentos de Deus. O que essas pessoas ganham é preço, meu filho. Comigo não tem arrumadinho não. Aprenda a valorizar a bondade de Deus. Eu estou falando da bondade de Deus. Meu Deus, eu enveredei por outro caminho com a graça de Deus, né? Mas eu vou voltar daqui a pouco para o texto de Zacarias para a gente concluir. A Bíblia Sagrada diz, irmão, que o menino não despertou quando Geazi foi e fez o que Eliseu mandou, tocou o cajado do menino. Nada, tudo parado, não teve nenhum movimento. Quando Eliseu chegou à casa, que subiu ao quarto, viu o menino morto, deitado em sua cama. Meu Deus do céu. Pensa no estreito na vida do profeta. Pensa no estreito que o profeta passou, irmão. Doloroso, minha gente. Doloroso. Mas o profeta cheio de Deus, a bondade de Deus sobre a vida dele, sobre a vida daquela mulher. Deus usou o profeta. E o menino voltou à vida e ele entregou aquela mulher e houve festa e alegria. Houve paz, houve respeito, houve consideração. A credibilidade de Eliseu aumentou. Você que está aí, escuta o que o Senhor manda te dizendo. Ele vai aumentar a tua credibilidade, tu crê? Ele vai aumentar a credibilidade. Eu não sei como está a tua vida, mas a tua credibilidade pode estar bem pequena. O Senhor vai aumentar. O milagre aconteceu, grande foi ali a alegria naquele lugar, a bondade de Deus. A mulher plantou coisa boa e ela ganhou coisa boa. Ela passou por uns momentos difíceis, mas tudo se estabilizou.
da largamanto de quimintiofá. O Senhor manda te dizer que tudo na tua vida, se tu crer, tu vai ver a glória dele, tudo vai estabilizar. Deus vai estabilizar tudo. O Deus grandão está trabalhando, porque quão grande é a sua bondade, quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o mosto as donzelas. O trigo vai florescer. Quão grande é a sua formosura. Deus vai fazer tudo organizado, tudo vai sair conforme a vontade de Deus. A bondade de Deus está sobre você. Valorize a bondade de Deus, desfrute da bondade de Deus, e sendo assim o nome do Senhor vai ser glorificado. Creia tão somente. É a bondade de Deus. A Bíblia Sagrada diz, no capítulo 10, versículo 2, porque os terafins têm falado vaidade, os adivinhos têm visto mentira, os descritos sonhos vãos, com vaidades consolam, por isso o povo vaga como ovelha, sofre aflições, porque não há pastor. Tá vendo? Olha aí porque o sofrimento do povo. O sofrimento do povo, as aflições do povo, porque não há pastor. Está na Bíblia, irmão, está na palavra. Tem muito mentiroso por aí, enganador. Eita, eu falo mesmo. Ó, irmão, identificou que é um enganador, fuja dele, nem participe de culto com ele. Eu ensino a você. Se arrebenta se quiser, paga preço se quiser, sofre se quiser, é enganado se quiser. Ah, pois eu quero identificar, eu quero ver se eu fico perto. Sangue de Cristo tem poder. Quero nem conversa, quero nem papo, tô longe. Vai pro inferno só, me carregar não vai não. Ô pastor, para aí, aliviar nada. Tá caminhando pro inferno, caminho só, eu tô longe de você. Vá na frente que eu vou ficar por aqui e nunca vou chegar lá com você. É desse jeito aí. É a Bíblia que diz. A Bíblia diz, está escrito, Zacarias capítulo 10, versículo 2. A Bíblia diz, por isso o povo vaga como ovelha e sofre aflições, porque não há pastor, irmão. Ó, irmão, pastor é coisa tão séria, irmão. Se todos os pastores se preocupassem em guiar as ovelhas do jeito que é para guiar, mas não se preocupa não, irmão. Geralmente se preocupa com outros interesses. É difícil, meu filho, é difícil. É difícil encontrar. Aí o povo sofre, o povo vaga. Quantos crentes, quantas pessoas que vivem, crente, tá dentro da igreja e vive vagando dentro da igreja, sofrendo. Por quê? Porque não tem pastor, porque falta pastor. É a Bíblia que diz. Porque não há pastor. Quando há pastor, um pastor que se preocupa, que alimenta a ovelha com a palavra, com o ensinamento, sabe? A ovelha que tem acesso ao pastor, a ovelha que pode contar com o pastor, aí a ovelha não sofre tanto não. Passam as afliçõezinhas de leve que dá para administrar. Porque, irmão, eu já tive momentos difíceis na minha vida, logo no comecinho da minha caminhada. Eu me lembro da largamante de quimicamante, no momento muito difícil da minha vida. Eu estava começando a pregar. Eu estava enfrentando luta, eu sempre fui sozinho, nunca gostei de tanta coisa, de patotinha, de grupinho, não, irmão. Eu sempre fiz o meu dentro da obra, eu sempre busquei a Deus sozinho nos montes e caminhava muito com um saudoso presbítero que muito me ajudou, um senhor já de idade, homem que não sabia ler, mas tinha a Bíblia no coração, na mente era cheio da graça. E eu me lembro que eu passando por uma aflição muito grande na minha vida, eu procurei um certo pastor para me ajudar, para me orientar. E quem disse que houve atenção? Não houve atenção da lagamante,
E é tão difícil, irmão, quando nós procuramos e não alcançamos, não somos sábios, não recebemos a atenção. Quantas ovelhas que vivem vagando, muitas vezes tem cargo na igreja, mas não sabe o que fazer, não sabe para onde vai, não sabe como resolver as coisas. Indeciso fica perdido, fica sofrendo, e o risco muito grande de perecer, irmão. Por quê? Porque não há pastor, irmão. Ser só de nome não adianta, não é o suficiente, tem que ser, tem que praticar, tem que ter o Espírito Santo de Deus, tem que ser verdadeiramente instrumento do Deus grandão. Você que está aí, tá faltando, é? Porque falta mesmo, eu estou falando de verdadeiro. Vá para uma Europa da vida, vá para o outro lado que você vai ver as ovelhas sofrendo, irmão. E aqui também é assim, não é diferente não. Geralmente só se dá atenção quando se tem algo, se ganha algo em troca, quando se vê que tem algo para oferecer. Quando não, procura para tu ver se tu encontra. Eu vou encerrar a mensagem que a hora está mandando. Eu vou encerrar para não perder a gravação, porque já está longa demais. 50 minutos já? Oh Deus, me ajude, Senhor, me ajude. Se não dá erro aqui quando eu for enviar. Meu Deus. Você que está aí, vá desfrutando da bondade de Deus. Identifique quem tem bondade e quem tem ruindade no coração. Identifique, entenda. Vá organizando sua vida de uma maneira agradável. Está escrito no livro de Zacarias 10:2. Diz que o povo sofre. Por isso o povo vaga como ovelha e sofre aflições, porque não há pastor. Cadê os pastores? Vocês são pastores mesmo? São mentirosos, instrumento de Satanás dentro da igreja, sendo líder. Eu falo com força, que não gosta que coma menos. Se inchar, cuidado para não estourar aí pelas costas que nem sapo, cururu. É lapada, é a Bíblia que diz, não sou eu não, é a palavra que me dá o respaldo e a autoridade para isso. E eu falo tudo, não quero nem saber. Pronto. Olha o que a Bíblia Sagrada diz no capítulo de número 10, versículo de número 3. Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes. Tá vendo? Mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de honra na batalha. Você que está aí, está vendo o que a Bíblia diz? Que o Senhor é contra? Ó, irmão, eu sou contra a tudo que Deus é contra. Deus é contra. Deus é contra, e os pastores se acendeu a minha ira. Castigarei os bodes. Olha, Deus os chama de bode. Os bodes. Mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho. Pronto, eu vou encerrar. O tema da mensagem hoje, eu poderia botar, desceu 3 temas. Eu vou botar o tema, como eu falei muito da bondade de Deus, eu vou botar o tema, valorize a bondade de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Receba essa palavra que eu ministro para o Brasil e o mundo. Ministro no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus.
se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.